Você que vive esse momento da pandemia e que se pergunta sobre a atividade econômica que você exerce, sobre o empreendimento que você possui, a sua empresa, como é que você está se virando nesse período da pandemia? A pandemia, ao mesmo tempo em que castiga o empreendedor, ela abre alguns leques de possibilidades. Nós vamos conversar agora com um homem que é uma sumidade quando o assunto é empreendedorismo, administração. Eu estou falando do nosso convidado, que já está aqui no nosso telão, falando direto do Arizona, Rivadavia Drummond, que vai falar conosco a respeito deste assunto. Rivadavia Drummond é palestrante da Convenção Logista, que vai acontecer a partir de hoje, aliás, a partir de amanhã, no estado do Piauí, virtualmente, mas vai acontecer. Doutor, muito obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Boa tarde para o senhor. Sei que o senhor é muito ocupado aí no Arizona, mas gostaria de saber logo para a gente abrir essa conversa. A pandemia traz que lições para o empreendedor mundo afora? Boa tarde. Olá, boa tarde para vocês aí, bom dia, né? Aqui no Arizona são 8 e pouquinho da manhã, prazer estar com vocês novamente. Eu acho que durante a pandemia é o momento do empreendedor se reinventar, pensar sobre novas oportunidades, novas possibilidades de negócio, como nós estamos vendo em várias frentes, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, muitas academias de ginástica pararam de funcionar. Então, pequenos empreendedores começaram não só a montar suas academias em casa, mas como oferecer serviços por meio de aplicativos, pela internet, pelo Zoom, pelo WhatsApp, etc. Então, há muitas oportunidades e a gente pode conversar um pouco mais sobre elas. Quando se fala a respeito de algumas atividades específicas, o tiro foi certeiro, né? Tipo assim, educação. As pessoas não vão para a sala de aula num período como esse. E muita gente está confundindo, doutor, que educação com ter acesso a aplicativos. Qual é a diferença disso? Ótima pergunta, ótima reflexão. O que eu acho que aconteceu com as nossas organizações no Brasil é que nenhuma delas estava preparada para capturar essa oportunidade. Pouquíssimas estavam. E a educação é um caso clássico, ou seja, tiveram esses anos todos para se prepararem para o futuro da educação, que na minha opinião será híbrido, não vai ser nem digital, nem online, nem presencial, mas uma combinação dos dois, e não o fizeram. O que aconteceu agora é que a gente tem um improviso, né? Os nossos filhos estão em casa, aqueles que têm condições estão acessando as aulas pelo Zoom, pelo Google Classroom, que embora sejam ótimas ferramentas, não significam, não traduzem o que é a potencialidade da educação à distância, que envolve a gente se preocupar com o sucesso do aluno, que envolve a gente pensar em novas tecnologias como aprendizado adaptativo, onde eu posso desenhar jornadas de aprendizado que são individualizadas e tantos outros aspectos. Eu acho que é o momento das nossas organizações no Brasil, o pequeno empreendedor, as grandes organizações, começarem a pensar o seguinte: chega de improvisação digital, chega de puxadinho, vamos começar a nos preparar para uma nova realidade da transformação digital e de um mundo conectado. As pessoas querem facilidade, as pessoas estão clamando, os clientes clamam: torne minha vida mais fácil, mais simples, mais aprazível, mais divertida, mais interessante. É preciso ouvir essa voz. Mas é difícil fazer essa transformação, doutor. É difícil, mas você tem que começar, né? E é preciso entender que transformação digital, como você bem falou, não é só tecnologia. Eu preciso começar a pensar como o cliente usa a tecnologia, eu preciso começar a pensar em como capturar dados que estão estruturados e não estruturados, e eu preciso levar a organização para uma nova proposta de valor. Não é fácil, mas é preciso começar. Ou você começa ou você vai desaparecer. Para pensar uma coisa comigo. Nós temos uma população mundial de 7 ponto alguma coisa bilhões de pessoas no mundo. Não é isso? 7,2 bilhões, eu posso estar enganado aí no ponto alguma coisa. Mas nós temos 3,5 bilhões de pessoas com smartphones. Ou seja, as pessoas estão usando os smartphones para tornar as suas vidas mais fáceis, simples, baratas, ágeis, divertidas. Há quanto tempo que você não vai ao banco? Né? E como é que te dá prazer em dizer: olha, eu não preciso mais ir ao banco para resolver transações rápidas que eu posso fazer pelo meu smartphone. Eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter em mente. As pessoas estão conectadas e daqui para frente, quer vocês gostem ou não da ideia, nós estamos falando de um mundo cada vez mais digital, cada vez mais conectado. Esse mundo cada vez mais digital, cada vez mais conectado, vai fazer desaparecer um produto que é importante, que é a satisfação do contato, doutor? Ou a convivência, espaços de convivência física continuam tendo a sua importância? Eu acho que, como eu falei, a gente vai ter sempre a dinâmica do híbrido, né? Nós vamos combinar momentos que serão presenciais, porque é importante estar junto, é importante estabelecer elos, é importante sentir as emoções, mas também vamos ter os momentos online. Eu acho que é preciso entender que o online facilita a vida de muita gente. Pensa um aluno, por exemplo, que mora num lugar distante, aí em Teresina,
que demora 1h30 no transporte público para chegar no trabalho, do trabalho mais 1h30 para a escola, para estudar. A educação à distância, na pior das hipóteses, devolve para esse sujeito 2 horas do tempo dele que ele perderia se deslocando com problemas de mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras. Então, eu acho que há benefícios que a gente precisa pensar e ao longo da caminhada nós vamos ajustando e corrigindo as imperfeições. Eu hoje aqui nos Estados Unidos, na minha universidade, eu dou aula num grande programa de MBA e dou a mesma disciplina presencial, a mesma disciplina online. O resultado é exatamente o mesmo em termos de avaliação. O senhor é consultor de várias empresas e algumas com perfis completamente diferentes. Ao mesmo tempo que a pandemia mostrou, por exemplo, que uma empresa que vende livros e objetos via internet, que tem tradição, que tem marca, cresceu, também cresceu, por exemplo, aqui no Piauí, a produção do gado de corte. Por conta da pandemia, a arroba está cada vez mais cara. O que é que essa distinção, atividades tão diferentes, tão distintas, feitas em ambientes tão diferentes, nos ensina crescendo as duas em um momento tão duro? Olha, eu acho que a gente tem que olhar, porque a paralisação das economias trouxe prejuízo às cadeias de suprimentos no mundo inteiro. Ou seja, várias cadeias foram impactadas por essa parada. Ao passo que outros serviços foram acessados mais frequentemente. Eu acho que a hora que a gente começar a voltar o que nós estamos chamando de novo normal, eu até não acredito nessa ideia do novo normal como é vendida, não, mas no momento em que essas cadeias se estabilizarem, nós vamos ter normalmente esses rumos que você está falando de volta nos eixos. Mas eu acho que é uma tendência cada vez maior do crescimento da oferta e do valor capturado por serviços digitais. Por quê? Porque elas tornam a vida das pessoas mais fácil, mais simples, mais conveniente. As pessoas não compram tecnologia quando usam um aplicativo. Elas não têm a menor ideia. Quando você compra um produto, você não sabe como é que ele funciona, que chip está ali, como é que ele foi programado. O que você quer é que aquele produto, aquele serviço te ajude a resolver algum problema no seu lugar. E a gente pode dar os exemplos mais interessantes sobre isso, né? Agora a moda está sendo vender aqueles aspiradores de pó robôs, né? Ninguém sabe como aquilo funciona. O que eu quero é um problema resolvido. Eu quero comprar algo que faça um trabalho no meu lugar. Eu acho que aí está a questão central para a gente conversar com o empreendedor aí no Piauí e no Brasil inteiro. Como é que você ajuda o teu cliente a ter sucesso de forma lucrativa para você? Como é que você gera insights ou sacadas sobre o seu negócio? Como é que você torna esses insights, essas sacadas, um problema monetizável que vale a pena ser resolvido? Como é que você constrói a solução? E, fundamentalmente, como é que você ganha dinheiro com esse negócio, levando a tua ideia para o mercado? Eu acho que essa é a conversa importante agora para a gente ter com o empreendedor no Brasil inteiro. E eu fico feliz de ver que os jovens estão antenados nessa conversa, nessa discussão. Doutor... Vai ser importante o futuro deles. Bom, para a gente finalizar, doutor Rivadavia, essa questão do distanciamento provocou também a descoberta de que não existem mais fronteiras. Já sabíamos disso, mas experimentamos isso através das compras pela internet. Nesse cenário, é difícil falar agora em fidelidade do cliente num ambiente virtual? Não. Inclusive, quando você passa a entender melhor o que significa transformação digital, você pode, através de algoritmos, tornar a fidelidade ainda mais interessante. Você vai construir um nível de intimidade com o seu cliente jamais visto, que vai além da pura transação pessoal. Você vai obter dados sobre esse cliente que são estruturados e formais, como você sempre fez, mas vai também obter dados que são desestruturados e informais. Você vai, inclusive, saber como é que o seu cliente está se sentindo naquele dia. Não há mais privacidade no mundo. Esse é um mito, né? Essa aqui é de que eu quero ter privacidade. Não existe mais. Basta que você coloque o seu nome no Google e vai descobrir que a sua privacidade já foi embora há muito tempo. Então, eu acho que nós vamos construir organizações onde o nível de intimidade do cliente acontecerá de uma forma que jamais experimentamos na história. Muito bem, quero agradecer ao senhor, doutor Rivadavia Drummond, muito obrigado pela participação aqui conosco. O livro mais recente é Fazendo a Inovação Acontecer, um guia prático para você liderar o crescimento sustentável da sua organização. Muito obrigado, doutor Rivadavia, um dos palestrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas na convenção. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela atenção. Um abraço.